Beleza, gente. Olha só, deixa eu aproveitar agora e bater um papo com vocês sobre um assunto aqui polêmico, né? Já que eu estou falando de mandato eletivo, né? Prescrição, mandato eletivo. Então, mandato eletivo o quê? Deputado federal, né? Prefeitos, governadores, e assim por diante. Existem vários mandatos eletivos. Então, a lei fala que o ato de improbidade vai prescrever 5 anos após o término do mandato, no caso do mandato eletivo, né? Um deputado federal, então, ele cometeu um ato de improbidade, mas ele está no mandato, depois de 4 anos ele foi reeleito, mais 4 anos foi reeleito, depois de 12 anos ele deixou de ser reeleito, aí sim, quando deixou de ser reeleito, aí sim, começa a contar o prazo de 5 anos, certo? Ou seja, enquanto ele ainda está no mandato, aquele prazo de 5 anos não está nem correndo ainda. Só a partir dali é que começa a contar. É isso que está escrito na lei, isso daí não tem como você não saber, não colocar isso, porque é exatamente isso, não tem discussão. A discussão é outra, né? Eu agora estou gravando isso aqui com vocês e agora a gente está justamente no meio de uma mudança jurisprudencial no STF a respeito do seguinte tema, a respeito da seguinte discussão. Agente político responde por ato de improbidade administrativa? O deputado federal, o senador, o governador, o prefeito, o presidente da República, essas autoridades respondem por ato de improbidade administrativa? Bom, isso tem tido muita discussão e até agora, recentemente, então a gente está gravando aqui, a gente está em 2015, né? Está gravando aqui a gente está em fevereiro de 2015, inclusive agora, né? Estou preparando a 9ª edição do meu livro, né? O Manual de Direito Administrativo está na 8ª edição até agora e está para sair a 9ª edição. Então, de repente, quando você assistir essa aula, né? Talvez a 9ª edição já esteja aí sendo vendida ou não sei se você está assistindo já agora e está quase para sair a 9ª edição. Então, é uma mudança que eu estou colocando no meu livro a partir da 9ª edição, alterando aquilo que estava na 8ª edição. Então, se você está estudando, isso é um assunto importante para você pegar no livro e dar uma lida, hein? Se você tem a 9ª edição, perfeito. Se você tem a 8ª edição ou a 7ª edição, você tá, de qualquer maneira, você pode entrar no meu site, que eu sempre disponibilizo, né? Eu acho o fim da picada, o aluno concurseiro, já fui concurseiro, né? Acho demais o concurseiro ter que toda hora, o livro saiu, 1 ano depois saiu atualizando, tem que comprar outro livro, pelo amor de Deus. Eu disponibilizo. Você comprou a 7ª edição, entra no meu site lá, clica na capa do livro, vai ver que tem lá, atualizações da 7ª para a 8ª edição. Quando sair da 9ª, vai estar lá, atualizações da 8ª para a 9ª edição. Se você tem a edição anterior, pega as atualizações, bota dentro do livro e dá uma lida nisso com cuidado, porque isso mudou radicalmente. A ideia é a seguinte, até agora, até a 8ª edição, eu estava dizendo no meu livro que o entendimento do STF é que o agente político não respondia por ato de improbidade administrativa, porque para o agente político existe uma lei que é a chamada lei por crime de responsabilidade. Inclusive eu citei isso no início aqui do assunto de probidade com relação ao Collor. O Collor, quando era presidente da República, não respondeu a uma ação por improbidade administrativa porque ele respondeu por crime de responsabilidade e acabou, todo mundo já sabe o desfecho, né? Ele teve o impeachment, ele perdeu a função, ficou com direito político suspenso durante 8 anos. Ok. Agora, para os demais agentes políticos, vinha se discutindo, né? Se todo agente político então responde por improbidade ou não. O STF entendendo que
um governador, por exemplo, governador também existe a lei de crime de responsabilidade, então o governador não poderia responder por improbidade, porque senão ele estaria respondendo 2 vezes pelo mesmo ato, o que configuraria o chamado bis in idem. O que é isso? Bis in idem. O que é bis in idem? Bis, 2 coisas. Idem, a mesma, né? Idem, igual. Então, bis in idem quer dizer 2 vezes a mesma coisa. Responder 2 vezes pela mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Cuidado, quando um agente rouba um computador, ele responde penalmente por peculato, responde civilmente por ato de improbidade e responde administrativamente um PAD. Isso não é bis in idem, porque ele está respondendo em esferas diferentes, penalmente, civilmente e administrativamente. Isso não é bis in idem. Agora, responder civilmente a uma ação por ato de improbidade e por crime de responsabilidade, onde as punições seriam as mesmas, as punições no crime de responsabilidade e por ato de improbidade são as mesmas, isso sim seria bis in idem. Então, o STF vinha decidindo que os agentes políticos não responderiam por ato de improbidade, sim responderiam por crime de responsabilidade. Só que o que começou a acontecer depois de um tempo? Começou a se verificar o seguinte: o agente político, ele simplesmente deixava o mandato, que acabava o mandato, ou até renunciava ao mandato, e aí, deixando o mandato, ele não respondia mais por crime de responsabilidade, porque não estava mais no mandato. E aí queria também não responder por improbidade administrativa. Ou seja, desde o início ele era agente político, não respondia por ato de improbidade, porque respondia por crime de responsabilidade. E aí, de repente, ele deixava o mandato, também não respondia mais por crime de responsabilidade e não respondia nada. É isso que eu estou falando rapidamente, mas eu vou explicar esse assunto, estou explicando esse assunto na matéria no meu livro. Então, o STF agora, início de 2015, né, começou a se posicionar no sentido de que o agente público pode sim responder por ato de improbidade administrativa. Que ele ser agente político não afasta a possibilidade de ele responder por ato de improbidade administrativa. Então isso altera o posicionamento e altera o gabarito de várias questões que caíram daqui para trás, hein? Questões de 2014, 2013, 2012, várias questões. O gabarito é outro. Tá legal? Não acho nem prudente um concurso agora cair isso, porque o STF está acabando de consolidar, né? Eu fiquei até na dúvida se eu já falava isso com vocês, porque eu estou gravando justamente no meio do... Está no olho do furacão, né? Na hora que o STF está dizendo isso. É muito recente. O bom é deixar passar alguns meses para começar a falar. Mas eu estou gravando agora, né? Não quero deixar você na mão. O ideal é você fazer o seguinte: quando você assistir essa aula, não sei quando é que você vai assistir essa aula, você procura ver no meu livro, procura ver como é que está a posição do STF sobre a matéria. Tá legal? A tendência é que daqui para frente o agente político, então, esteja sim sujeito a responder por ato de improbidade administrativa. Ok? Muito bem. Vamos lá. O que mais que tem de importante na Lei 8429? É o seguinte: a lei fala claramente que as sanções aplicáveis por ato de improbidade administrativa, elas basicamente independem de qualquer outra coisa. A aplicação das sanções depende de quê? Depende do juiz que está julgando a ação, né? O juiz julga qualquer ação
Baseado em quê? Baseado no princípio do livre convencimento do magistrado. O convencimento dele sempre é amparado na lei, claro, que o juiz não vai descumprir a lei. Mas ele interpreta a lei, né? Porque lei é subjetiva. Então, está escrito isso na lei, mas isso que aconteceu se adequa à lei ou não? Basicamente, o juiz julga qualquer ação baseado no princípio do livre convencimento do magistrado. E aí, isso me faz lembrar de outro assunto importante. Eu vou voltar aqui um pouquinho para aquela tabela. Olha aqui, a tabela que está para vocês aí. Pergunta para vocês. Fato ocorrido, hein? Fato real. Ocorreu o seguinte. Um vereador de determinado município, né, descobriu-se que o vereador do município, ele tinha direito a 10 assessores, né, cargos em comissão, para trabalhar assessorando o vereador na Câmara Municipal, né? Preparando lá os projetos de lei, analisando e tal, etc. Bem, ele tinha direito a 10 assessores, maravilha. Descobriu-se que ele nomeou um assessor, uma pessoa para o cargo de assessor, que, na verdade, esse assessor, ele trabalhava como empregado na casa do vereador. Ele era motorista da mulher do vereador. Né? O cara ficava em casa, tomava conta dos carros, né? Dos carros, já viu que esse vereador tinha grana, né? Levava, lubrificava, levava a mulher para passear, levava a filha na escola, ou seja, o assessor trabalhava na casa do vereador, para ele, e recebia como assessor pela Câmara Municipal. Ok. E aí descobriram isso, o vereador respondeu por ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, certo? Certo, levou vantagem com isso. Respondeu, isso foi comprovado e ele foi condenado. Isso foi comprovado em juízo. O juiz chegou à conclusão de que isso realmente aconteceu. Não teve dúvida nenhuma de que isso aconteceu. O juiz condenou o vereador por ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito por ter feito isso que acabei de falar. Daí, quais são as penas aplicáveis? Perda da função, né? No caso, perda do mandato eletivo. Suspensão de direitos políticos, de 8 a 10 anos. Multa de até 3 vezes o valor, vantagem que ele recebeu. E se esse vereador tiver empresa, alguma coisa, também não vai estar proibido de licitar e contratar com a administração por 10 anos. Certo? Certo. Nesse caso, foi comprovado. O juiz, falei 4 penas. O juiz, ele é obrigado a aplicar as 4 penas ou ele pode aplicar 1, 2, 3 ou 4 dessas penas? Resposta. Essas são as penas aplicáveis. O que aconteceu na espécie? O que aconteceu no caso concreto? O juiz multou, verificou lá que o vereador economizou R$20 mil com isso. Afinal de contas, o vereador economizou R$20 mil ao longo de um tempão que o cara trabalhou para ele. O vereador economizou R$20 mil com isso. E o juiz aplicou a ele uma multa de R$60 mil, 3 vezes o valor da vantagem que ele recebeu, né? 20 mil vezes 3, 60 mil. O juiz aplicou a ele uma multa de R$60 mil. Não determinou a perda do mandato do vereador, não suspendeu os direitos políticos do vereador e também o vereador nem tinha empresa nem nada, nem ficou proibido de contratar com a administração. Então, resposta.
O juiz não é obrigado a aplicar todas as penas. Ainda que, claro, se o juiz ficar convencido de que não ocorreu o ato de improbidade, o juiz não vai aplicar pena nenhuma, isso é óbvio. Se o juiz se convencer de que ocorreu o ato de improbidade, como foi o caso, ainda assim o juiz não é obrigado a aplicar todas as penas não, hein? O juiz também julga baseado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então o juiz deve ter achado que usar assessor para trabalhar em casa, isso é proibido? É. Mas isso não deve ser grave o suficiente a ponto do vereador perder o cargo, né? Não sou eu que estou dizendo. Acho que o juiz pensou isso. Ah, tá errado? Tá. Então tá multado de 60 mil. Aí perdeu o mandato? Não. Perdeu o mandato só por isso? Só porque ele tem assessor trabalhando para ele? Isso aí é proibido, mas determinar a perda do mandato dele, é demais, né? É demais. Isso aí é uma coisa que todo mundo faz, né? Quer dizer, tem que tomar cuidado, eu falo isso, tomara que ninguém esteja nem ouvindo o que eu estou falando, para não dizer que eu disse que o juiz falou que isso todo mundo faz. O juiz não falou isso. O juiz não falou isso. Eu estou dizendo que, como o juiz não aplicou essas penas, eu acho que o juiz entendeu que determinar a perda do mandato era uma pena desproporcional. Isso aí não tem como negar, né? Não adianta dizer que eu estou falando coisa demais, né? Não é isso? É isso. É isso. Beleza? Então, parar por aqui antes que eu fale demais, né? Hoje em dia não se pode falar muito, não. Ai. Então, vamos lá. As sanções podem ser aplicadas pelo juiz, pelo magistrado. E a Lei 8.429 fala que, primeiro, essas sanções independem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Não interessa se aquilo... o cara ganhou dinheiro com isso. Mas isso não causou dano ao patrimônio. Não interessa se ocorreu dano ou não. Claro, tem que ter o seguinte... Se não ocorreu nenhum dano ao patrimônio público, não ocorreu nenhuma lesão ao erário, isso não será configurado o ato de improbidade que causa lesão ao erário, uma vez que não houve lesão ao erário. Mas ainda que não haja lesão ao erário, ele pode praticar ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, mesmo que não cause prejuízo, ou pode praticar ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. No caso do assédio sexual, assédio moral, por exemplo, não causa nenhum tipo de dano ao patrimônio público. Ainda assim, as sanções podem ser aplicadas. E a aplicação das sanções pelo juiz independe de as contas terem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas, no controle externo, que a gente já viu, ou pela Controladoria Geral, no controle interno. Não interessa. Toda hora acontece isso, né? O prefeito é chamado a responder por ato de improbidade. A primeira coisa que ele fala, peraí, as minhas contas já foram aprovadas internamente pela Controladoria Geral do município e foram aprovadas pelo controle externo pelo Tribunal de Contas. Primeira coisa que eles falam, minhas contas já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Foram aprovadas pelo Tribunal de Contas porque o Tribunal de Contas não detectou nada. Mas, judicialmente, eu, juiz, estou vendo que você fez isso. Ué, o Tribunal de Contas aprovou porque ele não viu, mas eu estou vendo. Pelo amor de Deus, né? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas cai em prova. E, para acabar, essas penas... a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, isso só pode ocorrer com o trânsito em julgado da condenação. Então, a pessoa responde, o juiz condena aquela pessoa a pagar a multa, a perda do cargo e suspensão dos direitos políticos por 9 anos. Tá legal. Esse servidor vai recorrer
a uma outra instância. Enquanto ele está recorrendo, porque a decisão não transitou em julgado, ele não é mandado embora, porque não perde o cargo, nem os direitos políticos não ficam suspensos. Então, a perda da função e a suspensão de direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da condenação. Ok, gente? Muito bem. Então, era isso que a gente tinha para ver. Acho que está de bom tamanho aqui esse estudo sobre improbidade administrativa. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente volta direto aí fazendo as questões. Um abraço, até daqui a pouco.